Meus irmãos, na cidade onde eu morava, há mais ou menos 5 ou 6 anos atrás, eu conheci uma família. Era pai, mãe, 3 filhos, família de comerciantes muito conhecida na cidade. Essa família, por um acidente, quase perdeu seu filho mais velho. O filho mais velho deles sofreu um acidente grave e ele ficou em coma por vários dias. Passou pela UTI, por um sério tratamento. E essa família, diante dessa situação tão difícil, eles não sabiam o que fazer. Até que alguém falou para eles: busquem em Deus a solução. E essas pessoas começaram a frequentar uma igreja, começaram a buscar em Deus, começaram a clamar, fizeram reuniões de oração, participaram de programas de rádio onde eles pediam para as pessoas orarem pelo seu filho. Então eles conviveram com a igreja, eles buscaram em Deus o socorro que eles precisavam, eles oraram. Por um bom tempo, eles estiveram no meio do povo de Deus, clamando o auxílio de Deus, e Deus agraciou eles com a cura do filho. Esse rapaz foi totalmente restaurado. Não tem sequelas, eu conheço ele até hoje, sei como ele está muito bem. O Senhor restaurou ele de uma forma milagrosa. Aquele que mal podia falar, hoje está normal, muito bem, saudável. E isso é maravilhoso. Mas o que essa história tem a ver com o texto que nós lemos? Essa família recebeu a graça, o milagre, a bênção, e depois nunca mais apareceu em uma igreja, nunca mais buscou em Deus, nunca mais se comportou daquela forma, quebrantado como eles estavam, buscando em Deus o auxílio e o socorro. Eles esqueceram do Deus que fez o milagre na vida do filho deles. Eles rejeitaram aquele que muitas e muitas vezes ouviu a oração deles. Eles viram o milagre, mas rejeitaram o Senhor que havia feito esse milagre depois. Exatamente o que estava acontecendo nesse momento com Jesus. Jesus andava por essas cidades pregando, fazendo numerosos milagres. Ele passava por ali constantemente. Eles viam e ouviam Jesus com frequência. Eram todas cidades próximas ao redor do Mar da Galileia, aonde Jesus estava o tempo todo. Em uma delas até Jesus fez residência, Cafarnaum. Jesus morou ali. E eles viram todo tipo de milagres. Dos maiores aos menores feitos de Jesus eles presenciaram. Mas o que o Senhor está trazendo para eles, desde o versículo 20, é uma palavra, porque eles haviam rejeitado esse Jesus. Mesmo vendo tantas coisas. Muitas vezes nós pensamos que sinais, milagres, prodígios e maravilhas transformam corações. Quando na verdade, não é assim que acontece. Muitas e muitas vezes nós pensamos que se Deus fizer um milagre, nós seremos transformados. Se Deus fizer um milagre, aquela família virá a Cristo. Se Deus fizer algo grandioso, visivelmente grandioso, as pessoas se converterão. Mas esse texto e várias outras situações nos mostram que não. Sabe por quê? Porque o pecado ele coloca uma cegueira espiritual nas pessoas. Nós podemos ver com os nossos olhos carnais o milagre sendo feito, mas não conseguimos ver com os nossos olhos espirituais o Senhor que fez esse milagre. Não foi assim com Adão? Ele tinha a presença de Deus todos os dias, na viração do dia, falando com ele ali. Ele tinha o Deus Todo-Poderoso falando pessoalmente com ele. Ele via Deus, ele ouvia Deus. Ele poderia falar com Deus de uma forma muito mais íntima e próxima do que nós podemos hoje. Mas no primeiro ataque da serpente, ele já caiu. Ele se esqueceu de tudo o que ele tinha visto e ouvido diretamente de Deus. Ele tinha se esquecido daqueles momentos maravilhosos que ele tinha com Deus, para atender a voz de um estranho, atender a voz de Satanás. O pecado faz isso conosco, ele nos cega. Então não é pelo que nós vemos, mas é pelo que o Espírito Santo faz dentro de nós que acontece a transformação. Não é pelo que nós, pelas grandezas, pelas maravilhas, pelos muitos milagres que as pessoas serão transformadas, mas sim pelo agir de Deus na vida, no coração de cada um. E é isso que Jesus quer que essas pessoas entendam, e Ele quer que nós entendamos ainda hoje. Que não são os milagres, não são as maravilhas que farão as pessoas se converterem, e sim uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo.
né? Como nós vimos aqui nesse texto. E Jesus começa nos mostrando nesse texto uma mensagem um tanto quanto dura e pesada. Ele quer que as pessoas entendam o peso do que ele falará adiante, do que ele vai trazer para as pessoas. Então, o texto começa nos contando que passou Jesus a increpar as cidades. Essa palavra increpar demonstra o peso dessa mensagem. Ela quer dizer dura exortação. Ele quer que as pessoas saibam que o que virá adiante é algo extremamente importante e relevante para a vida delas, que elas não podem viver sem aquilo. Então Jesus traz uma exortação, traz aqui um ensinamento duro, mas extremamente necessário. Ele quer que nós compreendamos o peso da sua palavra. Ele não quer que nós tratemos a sua palavra como algo simples ou comum. Ele quer que nós entendamos que os seus ensinamentos, que as suas palavras, por mais duras que sejam, elas produzem vida e transformação. É extremamente importante o conhecimento das palavras de Jesus. É extremamente importante gravar, não só na memória, mas no coração, as palavras de Jesus. É extremamente importante que nós sejamos hábeis com a palavra de Deus na mão. Que nós conheçamos aquilo que o nosso Deus nos revelou. O Senhor Jesus quer que eles prestem muita atenção aqui no que Ele vai falar. Ele quer que nós, ainda hoje, nos atentemos, prestemos atenção, entendamos a importância da palavra de Deus na nossa vida, dos ensinamentos de Jesus, dos exemplos de Jesus. Não somente esperemos milagres e grandes feitos. O Senhor Jesus fala de forma simples. Ele usa o natural para que as pessoas compreendam as suas grandezas. Ele usa coisas simples e singelas para que as pessoas conheçam a grandiosidade dos seus ensinamentos. Toda a palavra de Jesus é extremamente importante. Toda a palavra de Jesus é necessária para que nós tenhamos vida e vida eterna. Não é isso que Pedro fala para Jesus? Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras da vida eterna. Então tudo que saiu da boca de Jesus produz vida e vida eterna. Nós precisamos entender que a palavra de Deus não pode ser largada em um lado e pego lá só na hora de vir para o culto. Muito pelo contrário, ela deve estar guardada no coração. As palavras de Jesus devem estar guardadas no coração. É extremamente importante que desde o mais pequeno até o mais velho conheçam, tenham decorado, saibam recitar versículos da palavra de Deus, principalmente tudo que saiu da boca de Jesus e foi registrado pelos evangelistas. É extremamente necessário que eu e vocês conheçamos e entendamos o peso da palavra de Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz que nós precisamos para o nosso caminho. Ela é o pão que nos alimenta espiritualmente. Palavras de Jesus é o que nós precisamos ter gravado na nossa mente. Nós temos várias coisas guardadas na nossa memória e no nosso coração. Palavras de muitas pessoas. Eu conheço jovens que sabem decorar as falas dos desenhos animados, dos personagens dos filmes, dos heróis, mas não têm guardado as palavras de Jesus. Nós precisamos atentar para essas palavras, porque elas são extremamente importantes. E é o que o evangelista quer que nós entendamos ao começar o relato sobre estas cidades. Por isso ele usa essa palavrinha, passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. E Jesus começa então a falar, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Esse ai de ti que Jesus usa aqui, ele nos mostra que essas cidades estavam vivendo em uma situação espiritual de quase morte. Todas as vezes que esse ai é usado na palavra de Deus, ele é usado no sentido de uma maldição ou de alguém que estava prestes a morrer. Então o que Jesus quer dizer para Corazim, para Betsaida e para todos aqueles que não se arrependeram é ai de ti, porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Todas as pessoas que não reconhecem a grandeza e a importância de Jesus Cristo estão ouvindo esse ai de ti. Estão recebendo este ai de ti. Ai de ti porque rejeitam o Senhor e Salvador. Ai de ti porque veem milagres, prodígios e maravilhas e não se arrependem. Ai de ti porque ouvem a palavra do Senhor todos os dias, mas mesmo assim permanecem duros de coração. Era o que essas cidades aqui estavam vivendo. Eram cidades israelitas. E mesmo assim, não tinham o conhecimento, não tinham guardado no coração as palavras do próprio Deus.
Ai de ti que não tem a palavra de Deus guardada no coração, é o que Jesus está dizendo. Ai daqueles que não se arrependem. Ele trabalha no sentido de mostrar para as pessoas que elas estão mortas sem Ele. Nós todos estamos mortos sem Jesus. Sem Cristo na nossa vida não tem vida. Ai de nós se não nos arrependermos e não crermos no Senhor dos milagres, naquele que faz transformações, naquele que restaura, naquele que multiplica, naquele que transforma, naquele que ressuscita os mortos. Ai de nós se vermos todos esses milagres e não crermos. Ai de nós se todos os domingos ouvirmos boas palavras que vêm da parte de Deus e não nos arrependemos dos nossos pecados. Ai de todos aqueles que permanecem sem Jesus na vida. Por isso que ele usa esse ai de ti. Pessoas que estavam vivendo a morte espiritual. É o que Efésios 2:1 fala para nós. Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é o estado natural de todo ser humano. Esse é o estado natural de todos aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Esse é o estado natural de todos aqueles que rejeitam. Por isso todos os que rejeitam a Jesus podem sim ouvir de Jesus, ai de ti, porque um dia virá um juízo. E nesse juízo serão separados os que vão para a vida eterna e os que vão permanecer nesse estado de morte espiritual. Ai daqueles que não se arrependem, que não passam pela transformação que Jesus traz para a vida deles. Eles tinham visto Jesus transformando a vida de pessoas. Há um tempo atrás nós falávamos aqui sobre um leproso que foi curado por Jesus e a sua vida toda foi transformada. Ele não teve só a lepra curada, ele teve toda a vida devolvida para ele. O relacionamento com as pessoas que podiam agora se aproximar dele. Ele teve tudo devolvido para ele. Jesus transformou por completo a vida dele. Ele não se enquadra nesses aqui, porque ele conheceu Jesus, e ele seguiu Jesus, e ele foi transformado por Jesus. Mas todos os que rejeitaram, Jesus vem dizer um pouco depois desse encontro com o leproso, ai de ti, que não tem se arrependido. Jesus faz comparação com cidades inimigas de Deus. Ele usa no texto o exemplo, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram. Ele usa Tiro e Sidom, cidades que foram inimigas do povo de Deus desde o início. Cidades que cercavam Israel, que capturavam israelitas, que comercializavam israelitas como escravos. Cidades que foram consideradas não só inimigas de Israel, mas inimigas do próprio Deus. Então, além do Senhor Jesus estar falando que aquelas pessoas que o rejeitam, que não se arrependem, estão mortas, ele também está falando que elas são inimigas de Deus. As pessoas que não têm o arrependimento na sua vida, que rejeitam Jesus, estão mortas e são inimigas de Deus. Jesus mesmo disse, não são mais servos agora, são amigos, aqueles que entendem a mensagem do Evangelho. Aqueles que passam pelo arrependimento e pela transformação que Jesus traz para as nossas vidas, deixam de ser inimigos e agora se tornam amigos de Deus. Porque em Cristo o relacionamento com Deus é reestabelecido e nós temos livre acesso, nós temos amizade novamente com Deus, nós temos paz com Deus e em Deus, graças ao que Jesus faz por nós. Então, há um perigo muito grande em rejeitar Jesus. Aqueles que não se arrependem, aqueles que rejeitam estão mortos espiritualmente e caminhando para a morte eterna. E também são inimigos de Deus. Jesus quer que entendamos o peso e as consequências disso que ele está ensinando aqui. Por isso ele passa a increpar essas cidades. Há uma consequência para aqueles que não se arrependem. E é permanecer em morte e morte espiritual. É permanecer em inimizade contra Deus. Então todos os dias são dias oportunos para que nós sondemos o nosso coração. Peçamos para que Deus faça essa sondagem como Davi pediu. Para que nós reconheçamos os nossos pecados, os nossos erros, aonde temos falhado com Deus, aonde estamos ofendendo a santidade de Deus. Para que possamos passar pelo arrependimento. E não tem como passar pelo arrependimento sem o reconhecimento dos nossos pecados. E a partir daí então restabelecer a amizade com Deus, a vida que Cristo nos proporciona. Cristo proporciona tudo isso para nós, para essas cidades, para todos nós. Um pouco mais à frente ele vai falar, vinde a mim,
vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não deixa eles nessa dureza, nesse pensamento de que eles estão mortos e inimigos. Ele fala que eles estão mortos e inimigos de Deus, mas ele também traz a solução para isso. E a solução é única: ir até Cristo. Aqueles que não irem até Cristo com o coração quebrantado e arrependido, permanecerão inimigos de Deus, permanecerão mortos. Mas o texto ainda nos ensina, além disso, que essa mensagem de Jesus, além de dura exortação, ela é uma mensagem para os que não se arrependem. O arrependimento é marca do cristão. O arrependimento é extremamente importante para todos nós. Não é uma opção. É uma necessidade do cristão. E arrepender-se do quê? Em primeiro lugar, da nossa natureza. A nossa natureza de pecado, aquela que nós recebemos desde Adão e Eva, infelizmente, que foi passando de geração em geração até chegar até nós. Aquela pela qual nós já nascemos contaminados. Natureza de pecado. O primeiro arrependimento, quando nós encontramos com o Senhor Jesus, vemos a sua santidade, vemos o seu grande feito lá na cruz, o seu sangue derramado por nós e a sua ressurreição, é arrepender-se dos nossos pecados. É arrependimento. Davi, o grande rei Davi, quando se arrependeu, fez uma declaração de arrependimento muito linda, onde ele demonstra primeiro a sua natureza e depois o fruto dessa natureza. Davi, no Salmo 51, demonstra grande e profundo arrependimento. Do 1 até o 5, ele demonstra que ele precisa se arrepender da sua natureza. Eu nasci na iniquidade e no pecado me concebeu a minha mãe. Ele fala no versículo 5 do Salmo 51. Depois ele vai dizer a solução para isso também. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. É o que Davi fala sobre o arrependimento. Não tem como conhecer Jesus e não se arrepender dos nossos pecados. Não tem como olhar para a santidade de Deus e não se arrepender dos nossos pecados. Essa geração, essas cidades que estavam aqui, viram tudo isso que nós já falamos aqui e não se arrependeram. Eles conheciam a Deus. Desde criança eles precisavam até decorar a palavra de Deus. Mas mesmo assim, vendo que o Messias chegou, o Salvador chegou, eles o rejeitaram. Não se arrependeram dos seus pecados. Não passaram pelo arrependimento. E eles tinham os profetas que anunciaram arrependimento. Veja comigo. Ezequiel 18:30, uma chamada ao arrependimento. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor teu Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. João Batista também pregou arrependimento no tempo dessas pessoas aqui. Então, além dos profetas, eles tinham João Batista ali. O Senhor Jesus falou sobre arrependimento diversas e diversas vezes. João Batista, Marcos 1,14, apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1,4, perdão. Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Deus mostra que sem arrependimento não tem como entrar no reino dos céus. Sem um arrependimento profundo e verdadeiro do nosso pecado e dos nossos pecados. E a partir do momento que nós conhecemos Jesus e nos arrependemos da nossa natureza, nós passamos então a caminhar aqui, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a santidade de Deus, conhecendo os feitos de Jesus e se arrependendo diariamente das nossas quedas, dos nossos tropeços, dos nossos erros. Então o arrependimento ele está presente todos os dias da vida, na vida de um cristão. É marca do crente, arrependimento. Nós precisamos olhar para Jesus e nos arrepender dos nossos pecados. Sem arrependimento não haverá salvação. Eu tenho um exemplo sobre o arrependimento. Vocês já ouviram falar sobre um homem que ficou famoso agora no último ano, até porque ele faleceu, chamado Pedrinho Matador? Eu via uma reportagem sobre ele. Ele matou mais de 70 pessoas que foram registradas, ele foi acusado por essas mortes. E depois que saiu da prisão pela última vez, ele disse ter se convertido, disse ter se tornado um cristão. A entrevista, inclusive, parte dela era feita na igreja, onde ele congregava. E quando o repórter interrogou ele sobre o arrependimento, ele disse, eu não me arrependo.
porque essas pessoas mereciam o que elas receberam de mim. Demonstrando que não havia transformação nenhuma no seu coração. Ele até disse, se precisasse eu faria de novo. Porque não tinha arrependimento verdadeiro. Tinha uma imagem de uma pessoa cristã, mas não tinha o Cristo do cristianismo na vida dessa pessoa. Não tinha passado por arrependimento. Era uma imagem sendo construída para um personagem que ele queria mostrar para a mídia. Ele precisava criar aquela imagem, mas não tinha salvação presente na vida daquele homem. Não tinha arrependimento na sua vida. Nós precisamos entender que o arrependimento faz parte da nossa vida. E nós precisamos dele todos os dias. Não simples remorso, não simples sentimento de culpa, mas o arrependimento verdadeiro que traz alívio. Alívio porque nós reconhecemos o nosso pecado, e quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós sabemos que tem um justo advogado diante de Deus para nos perdoar, para nos purificar, para nos salvar. Por isso, tantas e tantas chamadas na palavra de Deus ao arrependimento. Os profetas, João Batista, Jesus, tantos e tantos textos dos apóstolos, chamando atenção ao arrependimento. Extremamente importante que ele faça parte da nossa vida. Algo mais que o texto traz para nós, além disso, é que essa mensagem também é uma mensagem, uma chamada para todos aqueles que rejeitam o Evangelho. Além das pessoas terem rejeitado Jesus, eles rejeitaram as suas palavras, eles rejeitaram o seu feito. Ele ainda não tinha ido para a cruz, mas eles sabiam que o Messias deveria vir um dia. João 1 vai dizer que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Eles rejeitaram Jesus. Por isso ele traz essa dura exortação para eles. Eram cidades israelitas. Eram cidades que tinham a palavra de Deus escrita e decorada muitas vezes. Eram cidades que viram os profetas e rejeitaram os profetas também, que traziam a palavra de Deus. Eram cidades que viam Jesus ali o tempo todo. Viam os milagres. Eles já haviam acabado de ouvir o grande sermão do monte. Mateus 5, 6 e 7. E o texto lá diz que a multidão ficou maravilhada com o que ouviu. Porém, não permaneceram seguindo Jesus. Não creram em tudo aquilo no coração. Simplesmente ouviram, entrou num ouvido e saiu no outro. Eles rejeitaram a mensagem do Evangelho. Todos esses homens que pregaram o arrependimento, eles foram chamados por Deus. Eles foram levantados por Deus para pregar o arrependimento. Jesus foi o enviado de Deus. E eles se diziam ser o povo de Deus. E quando vem então o enviado de Deus ali, para a salvação deles, eles o rejeitam. Eles se orgulhavam de dizer, nós somos filhos de Abraão, o grande servo de Deus. Mas eles não serviam a Deus verdadeiramente. Os escribas, os fariseus, eles se orgulhavam em dizer que eles eram os guardiões da lei, os únicos fiéis verdadeiramente a Deus, e obrigavam as pessoas a cumprir as muitas leis. Porém, eles rejeitavam a palavra de Deus diversas e diversas vezes. Eles rejeitavam os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. E muitos, com o passar do tempo, rejeitaram a mensagem da cruz. Nós sabemos que o cristianismo tem se espalhado cada dia mais e mais. Nós sabemos que em toda a cidade já chegou uma mensagem sobre Cristo. Mas a grande maioria das pessoas tem rejeitado essa mensagem. A grande maioria das pessoas prefere permanecer inimiga de Deus e morta nos seus pecados. A palavra de Deus não tem surtido efeito em todos os corações. E o destino disso é trágico. Nós temos visto as igrejas lotadas muitas vezes, por aí afora. Ainda mais com o acesso a tantas mídias. Mas as pessoas estão ali com a mente lá fora. Estão ali de corpo presente muitas vezes, como foi esse caso que eu citei no início da mensagem. Estavam ali por um objetivo pessoal. Por um motivo que não era conhecer a Deus verdadeiramente. Que não era se entregar ao Cristo da salvação. Era um objetivo pessoal. Fazendo isso, elas estão rejeitando o Evangelho. Muitas e muitas vezes nas nossas vidas, quando nós conhecemos a palavra de Deus, mas mesmo conhecendo, nós rejeitamos cumprir a palavra de Deus. Porque faça um exercício de trazer à memória os teus pecados. Só a memória.
e veja quais deles você fez sabendo que eram pecados. A grande maioria deles nós fazemos sabendo, porque nós já temos um bom conhecimento da palavra de Deus quando frequentamos a igreja diversas vezes. Quando temos uma leitura diária, uma devocional diária. Mas a verdade é que mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós preferimos fazer a nossa vontade, fazer o que nos favorece naquele momento. Isso também é rejeitar a mensagem de Jesus, é rejeitar aquilo que Ele espera de nós. Porque nós estamos dizendo, não, eu vou fazer a minha vontade, em vez de fazer a vontade de Jesus na nossa vida, para a nossa vida. Diversas vezes isso acontece, né? Nós acabamos rejeitando. Mateus 7, 22 e 23 é o texto onde Jesus diz que muitos chegariam no dia do juízo final dizendo, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome curamos, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos grandes coisas. E Jesus vai dizer, né? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas mesmo assim rejeitam, estes vão ser apartados de Jesus no dia do juízo. Nós, enquanto cristãos, devemos seguir o nosso Mestre. Devemos seguir o que Ele tem para nos falar, o que Ele tem para nos ensinar. Devemos não só ouvir, mas viver, pôr em prática. Todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus intimamente, não têm Ele como seu Senhor e Salvador, não passaram por esse processo de arrependimento, de transformação de vida, ainda é tempo. Ainda é tempo. Isaías 61 diz que ainda é o ano aceitável do Senhor. O ano onde nós podemos conhecer o Evangelho. Onde o Espírito Santo age nas nossas vidas e ainda há conversão. Ainda é tempo de conhecer Jesus, de seguir Jesus, de aprender com Jesus, de atender às suas palavras. Ainda é tempo de salvação. Mas vai ter um dia que não vai mais ser tempo de salvação. Vai ter um dia em que o Senhor vai retirar o seu Espírito e que o Senhor voltará para julgar, para separar os seus dos que não são seus. E nesse dia vai ter só dois grupos de pessoas. Os que atenderam às palavras de Jesus e os que rejeitaram as palavras de Jesus. Que nós sejamos esse grupo que aceita, que entende, que pratica as palavras de Jesus. Que nós aqui sejamos um grupo que põe em prática o que o Senhor tem para nos ensinar. Que vê, sim, os milagres acontecendo no meio da igreja, mas que não rejeita o Senhor Jesus. Que não rejeita o Evangelho. Que não rejeita obedecer às palavras do nosso Salvador. Que nós sejamos esse grupo que segue Jesus de todo o coração. Que entrega a sua vida nas mãos dele com confiança e esperança de que ele sim dará o futuro que nós precisamos. Que ele é o único que pode nos salvar. Que nós não sejamos como essas cidades aqui, que rejeitaram Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados. Que nós não sejamos como essa família que buscou ao Senhor por interesse. E que quando recebeu o que queria, já não servia mais aquele lugar. Já não servia mais aquele Senhor que havia feito um milagre na vida delas. Já não precisava mais. Que nós não sejamos como eles. Que nós sejamos esses que ouvem o chamado de Jesus e que vão até Ele. Que têm o seu fardo aliviado, que recebem o fardo de Jesus sobre as suas vidas. Porque sim, o fardo dele é suave e é leve. Que nós sejamos esse grupo que encontra descanso para a alma, como ele vai falar mais à frente. Isso aqui é tudo parte de um texto só, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus começa essa chamada às cidades com uma dura exortação. Mas ele termina falando sobre a solução. Ele não é como nós, que muitas vezes só apontamos o erro do outro, mas não trazemos a solução para ele. Jesus é aquele que mostra o pecado, mas que também resolve o nosso pecado. Jesus é aquele que traz às claras o nosso pecado e a nossa natureza. Mas ele também é aquele que entregou a sua vida por nós, para dar solução para esse pecado. É aquele que não se pesou, que não hesitou, que cumpriu o plano de Deus e foi para a cruz. E trouxe salvação para essas pessoas aqui e para nós ainda hoje. Amém? Que Deus nos ajude nessa missão, nessa tarefa. Nos ajude a conhecer cada dia mais e mais o nosso Senhor Jesus e atender as suas palavras. Vamos orar?
Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos chama a atenção, que o Senhor nos mostra o caminho da salvação, Pai. Que o Senhor ainda nos dá tempo para se arrepender, porque temos a oportunidade de seguir ao nosso Salvador, de conhecer o nosso Salvador, de ser transformados pelo arrependimento, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cumprir as tuas palavras, Pai. Nos ajuda a gravar as tuas palavras no coração para não pecar contra ti, Senhor. Abençoa o teu povo aqui reunido nessa noite, Pai. Abençoa a nossa semana que se inicia. Abençoa o trabalho de cada um aqui, Senhor. Abençoa a família de cada um aqui, Senhor. Abençoa tudo aquilo que vamos fazer, Pai. E que tudo o que vamos fazer seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. É o que te pedimos aqui reunidos nessa noite, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.